Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na segunda história do livro de Juízes. Na história anterior, nós falamos sobre a vitória que Deus deu para o povo de Israel através da juíza e profetisa Débora. E após aquela vitória, a Bíblia nos diz que Deus deu paz para a terra por 40 anos. O povo viveu bem, sem guerras. Mas após os 40 anos, o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e Deus os entregou nas mãos dos midianitas. A Bíblia diz que os midianitas eram pessoas muito malvadas e por 7 anos diz a Bíblia que Israel ficou nas mãos dos midianitas. O povo de Israel plantavam, mas todas as vezes que estava no momento da colheita, os midianitas, os amalequitas, eles vinham onde tinha a plantação de Israel e eles vinham como gafanhotos, destruíam tudo o que o povo de Israel plantava. A Bíblia diz que por causa dos midianitas, Israel começou a fazer cavernas nas montanhas para esconder o alimento, porque se os midianitas soubessem que tinha algum alimento, eles iam lá e pegavam todo o alimento de Israel. Israel estava muito triste, porque eles ficaram empobrecidos por causa dos midianitas. Então o povo, entristecido, começou a clamar ao Senhor, pediu perdão ao Senhor pelos seus pecados e pediu para que o Senhor viesse com mão forte livrá-los das mãos dos midianitas. Eu disse na história de Débora, Deus sempre levantou um libertador para livrar Israel das mãos do inimigo. E Deus escolheu dessa vez um homem chamado Gideão. A Bíblia diz que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Lagar era um lugar onde fazia vinho. Colocavam-se as uvas ali e aí eles iam pisando nas uvas para esmagá-las e aí tinha um lugar onde escorria aquele caldo, onde eles faziam suco de uva, vinho. Era para isso que servia o lagar. Literalmente batendo ali no trigo para separar a palha para poder fazer pão. E estava no lagar exatamente escondido dos midianitas, porque se os midianitas soubessem que ali tinha trigo, com certeza eles vinham e roubavam o trigo de Gideão. Então era um meio de Gideão salvar a sua plantação ali escondida dos midianitas. E a Bíblia diz que ele estava muito triste com a situação que estava ocorrendo. Mas a Bíblia diz, queridos, que Deus olhou para Gideão. Deus olhou e o escolheu. Talvez alguns iriam dizer, mas Gideão? Sabe, queridos, Deus não olha com os olhos humanos. Às vezes nós olhamos uma pessoa e julgamos ela incapaz. Às vezes até comentamos algo negativo sobre essa pessoa. Mas eu queria dizer para você que Deus, ele olha com os olhos divinos. Deus olha o interior da pessoa. Deus conhece a mente, Deus conhece as orações que essa pessoa faz, Deus conhece o coração dela. Deus enviou um anjo para falar com Gideão. E Gideão estava se sentindo tão para baixo, tão triste, que quando esse anjo chegou, olha como que o anjo cumprimenta Gideão. O Senhor seja contigo, homem valoroso. Olha que lindo. Ele conversa com o anjo e ele diz, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Gideão não entendia que no tempo passado, Deus fez uma promessa, que se o povo adorasse somente a este Deus, tudo ia acontecer positivo para o povo. Mas se o povo se esquecesse de Deus e seguisse a outros deuses e fizesse mal aos olhos do Senhor, o Senhor então entregaria ele nas mãos dos inimigos. Aí o anjo disse a Gideão, vai nesta força e tu livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porque o Senhor me enviou. Gideão ali estava reclamando, falando que o Senhor tinha abandonado o povo e de repente o anjo solta essa, dizendo para Gideão, Gideão, és tu mesmo, meu filho, que vai livrar o povo da mão dos midianitas e dos amalequitas.
E Gideão diz assim para o anjo: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o anjo disse a Gideão: O Senhor há de ser contigo, Gideão. Tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Olha, gente, vocês estão acompanhando essa leitura? O Senhor manda o anjo dizer para Gideão que ele feriria aquele exército dos midianitas como se fosse um só homem. Isso tudo porque existia um Deus Todo-Poderoso, e quando Deus falava, ele cumpria a sua promessa. Olha, mais o sobrenatural de Deus vai acontecer aqui, hein? Aguarde. Depois que o anjo partiu, Gideão ficou ali pensativo. Gideão ficou com muito temor, com muito medo, porque ele estava mexendo com inimigos poderosos. E já há 7 anos que eles viviam assim debaixo dessa maldição do inimigo. Gideão não conseguia dormir. Ele foi conversar com Deus e ele disse: Se o Senhor está mesmo comigo, quero pedir um sinal. Eu vou colocar um novelo de lã aqui no relento, e ao amanhecer, se toda a terra estiver seca e o novelo de lã estiver molhado, aí eu vou saber que é o Senhor que falou comigo. E no dia que amanheceu, a Bíblia nos conta que ao pegar o novelo de lã, a terra estava toda seca. E o novelo de lã, ao espremer, conseguiu encher, queridos, uma bacia de tanta água que tinha o novelo de lã. Olha só como Deus é poderoso. E aí, ele pediu para que o Senhor não ficasse bravo com ele, mas queria pedir mais um sinal e que seria o último. Ele disse: Então agora, Senhor, quero um sinal ao contrário. Vou colocar o novelo de lã aqui essa noite de novo, e eu quero que toda a terra esteja molhada do orvalho e só o novelo de lã esteja seco. E ele foi dormir. Quando amanheceu, que ele foi ver o novelo de lã, ele olhou toda a terra molhada. E quando ele espremeu o novelo de lã, estava super seco. Não havia nem umidade no novelo de lã. Então ele entendeu que realmente Deus o tinha escolhido para essa missão. Depois que Gideão teve certeza que ele era o escolhido de Deus, ele pegou a sua buzina, chamando os homens para a guerra. E a Bíblia diz que juntou-se 32.000 homens para guerrear. Imagina a felicidade de Gideão. Acredito que Gideão falou: ai, Deus realmente é comigo. 32.000 homens, vamos pegar a espada e nós vamos lutar e nós vamos vencer, porque Deus é conosco e a vitória é nossa. Mas não era isso que Deus queria. Deus não estava nestes planos de Gideão. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, Gideão, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão que livrou Israel dos inimigos. Deus, conhecendo o coração do povo, sabia que se fosse 32.000 homens e vencesse a batalha, Israel ia dizer: vencemos porque somos fortes. Deus não queria isso. Deus queria mostrar a sua glória para o povo. Deus queria que realmente Israel soubesse que a vitória foi dada no sobrenatural de Deus. Às vezes, queridos, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, porque Deus tem os seus propósitos. Às vezes a gente está esperando que aconteça de um jeito, tem tudo para dar certo, e às vezes Deus não está nesse negócio. Fique atento à palavra de Deus no seu ouvido. Fique atento quando o Senhor te disser não. Fique atento quando o Senhor te disser sim. Fique atento, porque nem sempre a nossa alegria, nem sempre do jeito que está indo as coisas, é da maneira como Deus quer. Às vezes Deus faz algo até mais complicado para que você entenda. Se não for por Ele, a gente não consegue fazer nada. E se for da maneira fácil, se for da maneira que você consegue, você pode se gloriar e dizer: fiz porque eu podia, fiz porque eu sabia, fiz porque eu sou bom. Deus não quer isso. Deus quer que toda a glória seja dada a Ele. Sabe o que Deus falou para Gideão? Gideão,
diga para o povo que quem for tímido, quem for medroso, que é para ir para casa. Quando Gideão falou isso, sabe quantos que voltaram para casa? A Bíblia diz aqui, queridos, em Juízes 7 e no versículo 3, que 22 mil homens voltaram para casa. 22 mil homens não quiseram ficar para guerrear porque estavam com medo. E Gideão ficou apenas com 10 mil homens. Mas 10 mil homens, acredito que Gideão falou, tá bom, Deus vai ser conosco, nós vamos vencer, tá ótimo. Mas ainda não era isso que Deus queria. E disse o Senhor a Gideão, ainda há muitos homens aí contigo, Gideão. Faze-os descer às águas, e ali eu darei a prova. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo. E a prova de Deus para esses 10 mil homens era o seguinte: aqueles que deitasse a cabeça na água e tomasse água como um animal, esse seria dispensado. E aqueles que ajoelhasse e levasse a mão à água e com a mão tomasse, esse sim seria escolhido. Aí o que aconteceu? Gideão ficou pasmo, porque 9.700 homens tomaram água como animal. E os 9.700 homens foram embora para casa. Deus dispensou todos eles. E sabe quantos que sobraram? 300. Apenas 300 homens para guerrear com uma multidão, com um exército imenso. Imagine Gideão neste momento, como é que ele venceria aquela guerra, aquela multidão com apenas 300 homens. Às vezes acontece algo conosco que parece que naquele momento é o fim. Agora não tem mais jeito. Talvez foi isso que Gideão pensou quando ele viu somente 300 para lutar com uma grande multidão. Mas Gideão ainda não sabia qual era a estratégia que Deus ia dar para ele. Talvez você esteja neste momento passando por isso. Está numa situação difícil, tudo à sua volta está dando errado, tudo está do contra, você não sabe como agir, mas tão somente o Senhor diz: espera e verás a minha estratégia, porque Deus, ele dá estratégia para o homem. Deus usa o seu sobrenatural, sim, Deus usa, mas ele vai dando estratégia para a pessoa. E se Gideão fosse um homem apressado, que não entendesse, que não soubesse esperar, ele ia colocar por terra todo o plano de Deus. Mas olha, se você está numa situação parecida com a de Gideão, de repente comendo até as unhas, nervoso ou nervosa, porque alguma coisa está dando errado, espere. Se você orou, se você já colocou nas mãos do Senhor, não se desespere. Gideão estava com apenas 300 homens para lutar com uma grande multidão. Mas veja só a estratégia que Deus dá para Gideão. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens eu darei os midianitas na tua mão. A Bíblia nos conta que reuniram os midianitas, os amalequitas e mais o povo do Oriente. Eles não estavam na cidade deles, eles estavam reunidos num arraial, todos em tendas. E a Bíblia diz que era uma multidão que não se podia contar de tantos soldados que haviam ali. Havia os montes aqui e eles estavam no vale, lá embaixo. E Deus fala com Gideão ao anoitecer. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te, Gideão, e desce ao arraial, porque eu tenho dado todos eles na tua mão. E se ainda tem medos de descer, leva contigo Purá. Purá era um amigo de Gideão. Leve Purá junto com você. E você, Gideão, ouvirá o que dizem. Então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o moço Purá ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. Gideão
Se tivesse descido por si mesmo, é lógico, queridos, que algum soldado poderia ver Gideão lá e matar Gideão ali mesmo. Mas Deus é quem estava mandando Gideão descer. E se Deus estava mandando descer, com certeza havia proteção de Deus para este negócio. Todas as vezes que nós tivermos certeza de que é Deus quem está no comando, de que é Deus quem está mandando, você não tema quem estiver à sua volta. Você obedeça tão somente a Deus, que com certeza a proteção de Deus será sobre você. E quando Gideão desceu, ele ficou escondido atrás de uma tenda e ele ouviu um dos guardas dizendo assim: "E vi que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegando à tenda do comandante, a derrubou e ficou caída." E respondeu o seu companheiro: "Ah, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás. Ele é varão israelita e ele é bom de espada. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial." Entenderam? Gideão estava ali na tenda com seus ouvidos, atentos, quando ele ouviu um dos guardas dizendo que tinha sonhado. E o outro interpretou como sendo Gideão com a sua espada vindo e acabar com todos os soldados ali. Quando Gideão ouviu isso, ele subiu rapidamente aquela montanha e ele chamou os 300 para conversar, porque Deus já havia dado a estratégia para ele de como vencer o inimigo. Ele disse: "Vamos dividir os 300 em 3 grupos de 100. Cada grupo ficará numa parte da montanha e todos teriam que pegar um cântaro, um vaso de barro, e eles acenderiam uma tocha, só que essa tocha não poderia aparecer. Ela teria que ir dentro do vaso, bem escondidinha. Na outra mão, eles levariam a buzina." Então, essa era a estratégia. Gente, já viram uma luta sem espada? Olha a arma de Gideão: um cântaro, uma tocha e uma buzina. Ainda Gideão diz para ele: "Ao meu sinal, quando eu quebrar o cântaro, todos vocês vão quebrar o cântaro e ergam as tochas, toquem a buzina e vocês vão gritar assim: espada do Senhor e de Gideão." Era assim que eles tinham que gritar, para que se cumprisse o sonho lá embaixo dos midianitas, como aquele guarda interpretou. É a espada de Gideão que estará passando pelo arraial. Então, essa foi a estratégia de Gideão. E lá estavam os 300, todos ali divididos já na montanha. Uma escuridão que só dava para enxergar lá embaixo as tendas do inimigo. Todos com seus cântaros nas mãos, as suas buzinas em prontidão. Quando chegou o momento certo, Gideão deu a ordem. E eles quebram o cântaro. E quando quebram o cântaro, eles pegam a tocha na mão. Eles buzinam e eles gritam: espada do Senhor e de Gideão! Espada do Senhor e de Gideão! E aqueles homens saíram das tendas, todos confusos. E quando eles olham para cima do monte, eles enxergam muita tocha. Eles acharam que estavam sendo já perseguidos ali. Então a Bíblia diz que eles tiravam a espada e eles iam matando um ao outro. Eles mesmos estavam se matando. E Gideão, com os 300, não saíram do lugar, eles ficaram nos montes. E houve uma parte que ainda fugiu para uma outra cidade, mas foram cercados por outros homens. Quem diria que com 300 homens conseguiriam matar o inimigo? Quem diria? Humanamente falando, jamais, queridos, jamais. Foi a mão do Senhor quem fez. Foi a mão poderosa de Deus. Mais uma vez, Deus mostra a sua glória para o povo de Israel. Mais uma vez, Deus demonstra o amor que ele sente por Israel, que mesmo pecadores, mesmo sendo falhos, na hora que eles
clamaram a Deus com toda a sinceridade, pedindo perdão dos seus pecados, Deus veio ao encontro do povo novamente. E sempre Deus pega alguém que acha que não é capaz e Deus faz um mover muito grande, queridos, porque Deus é aquele que capacita. Deus exalta os humildes. A humildade, queridos, não está no tipo de roupa que você veste. A humildade não está no tipo de sapato que você usa, não. Deus enxerga a humildade aqui dentro, ó. É assim que Deus enxergou Gideão. E Deus capacitou Gideão. Pelas forças dele, ele não ia conseguir. Mas sabe o que foi bonito aqui? Foi a obediência de Gideão. E Israel voltou a sorrir novamente. Ninguém mais roubava a sua plantação. Eles voltaram de novo a enriquecer. A Bíblia diz que enquanto Gideão foi vivo, houve paz naquela terra. Israel voltou a dormir em paz, porque sabia que enquanto ele dormia, ninguém ia roubar mais a sua plantação. Não se esqueça que o mesmo Deus é o mesmo Deus que nós servimos. Reconheça que você é pecador. Reconheça os seus erros. Não fale assim, eu não errei, quem errou foi ela, eu não errei, foi ele. Não, reconheça diante de Deus, fala, Senhor, eu errei. Senhor, eu sou pecador, eu sou pecadora, me perdoa. E a Bíblia diz que quando nós pedimos perdão, o sangue de Jesus Cristo vem e purifica o nosso coração. E a gente fica com o nosso coração limpo e Deus se agrada disso. Todos os dias devemos orar ao Senhor pedindo perdão dos nossos pecados. Chegamos ao final dessa história linda. Espero muito que você tenha gostado. Você vai ajudar muito o meu canal se você deixar um like aí, deixar comentários também. Eu gosto muito quando vocês deixam comentários aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. E se inscreva no canal caso você não for inscrito ainda. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus.